Eu sou Aline Watanabe e encontrei no maternar minha realização pessoal e profissional. Eu sou Carol Souza e vivencio a maternidade de maneira leve e feliz. Eu sou Lívia Juste e encontro no trabalho um lugar para ser melhor mãe, mulher e amiga. Eu sou Natália Cunha, mãe de 3, mas facilmente teria 6. Aqui nesse podcast, cada mãe é uma peça. Chegou o melhor dia da semana, todo mundo já sabe que é terça-feira, porque a gente tem episódio novo do nosso podcast Trupe de Mãe, e a gente quer convidar vocês a seguir a gente nas nossas redes sociais, não esquecendo que a gente também está no Spotify, dá para ouvir dirigindo, levando o menino para a escola, a gente conta com vocês. E a nossa convidada de hoje é a mentora de mulheres, Císare Manhese, e nós vamos recebê-la com um trechinho de Rubem Alves. Todo jardim começa com um sonho de amor. Antes que qualquer árvore seja plantada ou qualquer lago seja construído, é preciso que as árvores e os lagos tenham nascido dentro da alma. Quem não tem jardim por dentro, não planta jardins por fora e nem passeia por eles. Císare, seja muito bem-vinda. Ai, obrigada, que lindo. Eu tenho acesso a alguns textos de Rubem Alves e nada é por acaso. Eu amei, obrigada, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje e constrangida com essa recepção maravilhosa. Muito obrigada. E para começar, nós queremos saber, quem é a Císare Manhese? Eu sempre começo as minhas palestras, ou os meus cursos falando que quando pergunta-se quem é você, a gente costuma falar nome e profissão. Mas está escrito na Bíblia que antes de nós virmos no ventre da nossa mãe, Deus já nos conhecia. Então eu busco ser essa essência e acessar essa essência diariamente, sem ainda meu nome e sem todo o treinamento que eu tive durante a minha infância. Mas aqui, na dualidade, eu me chamo Císare Manhese, sou advogada por formação, por amor, sou mentora de mulheres. Foi um processo longo até descobrir a minha missão de vida, que é ajudar mulheres a descobrirem a sua verdadeira identidade, descobrirem o seu propósito e executarem a sua missão. Sou mãe de Levi, de Helena, mas antes de Helena eu tive 3 perdas gestacionais, então ao todo são 5, E eu sou muito feliz com eles e com meu esposo, Wagner Manhese. Em resumo, aqui para o nosso início é isso. Que resumo. Você falou que foi um processo, Então, você se formou advogada e teve um processo, então, para ajudar, e é bem forte, isso que você fala, as mulheres se reconhecerem sua missão. Como é que foi isso? O que foi que aconteceu para você sair de um extremo para ser mentora de mulheres? Então, eu me desenvolvi em um ambiente extremamente religioso, dogmático. Enquanto eu estava ali, estava tudo bem, mas aí parece que chega aos 30, 33, a gente começa a fazer questionamentos. E eu comecei a me sentir vazia, que eu fazia as coisas por fazer. E eu via pessoas fazendo o que amavam e sendo bem pagas para aquilo e acordando na segunda-feira feliz. E eu falei, por que não eu? Então tem alguma coisa que eu não sei que essa pessoa sabe e que eu quero saber também. Porque eu estava me sentindo uma inútil. Eu sempre me senti mediana, porque eu entregava o meu melhor e tinha bons resultados, mas não extraordinários. Porque eu acredito assim que quando você vive a sua missão de vida, você consegue realizar o extraordinário. Você consegue ser uma mulher plena. E aos 17 anos, eu vivia nesse ambiente limitador, dogmático, e eu nunca fui uma adolescente que sabia o que queria, uma criança que sabia o que queria. Tinha uma cartilha feita da filha ideal, e ali eu fui seguir aquela cartilha sem questionar o que era realmente importante para mim ou não. E quando eu iniciei esse período de ter que escolher, aqui em Barreiras tinha FASB na época e o NEB. Então, da FASB, eu fui por exclusão. Agronomia não, fisioterapia não, sobrou direito, vamos direito. E na UNEB, o que é? Tem contabilidade, tem pedagogia, agronomia, não, sobrou letras. Então, a minha escolha para eu me profissionalizar foi por exclusão e não por amor.
E eu terminei os dois, fazia um pela manhã, outro à tarde. E aí, já próximo de terminar, fiz pós-graduação nos dois, de manhã e tarde. Mas sempre com aquele questionamento, assim, sabe? Aos 33, que antes não havia questionamento algum. Então, mas esse questionamento foi durante ou foi depois de você olhar para trás e ver, não, eu fiz tudo isso, mas será que é isso que eu quero? Ou no momento você já fazia sabendo que não era aquilo? Não, no momento eu era executora, eu fazia, né? Tinha essa cartilhinha, como que é que uma pessoa ideal se comporta. Porque assim, ainda duas faculdades, né? E ainda assim levar as duas, que não é fácil, com pós-graduação das duas, sem saber se era aquilo que você quer, porque geralmente as pessoas fazem, mas estão fazendo desestimuladas. Não. Aí você ainda fez pós-graduação. Nas duas. Eu não tinha essa opção de não fazer. Eu tinha, como se fosse uma agenda. Que você eu tinha uma agenda cumprir. que eu tinha que cumprir, né? Então, eu nem achava que tinha essa possibilidade. A minha realidade era aquela ali naquela caixinha, né? Uma vez eu até criei um texto sobre isso, né? Que eu vivia nessa caixinha e que um dia, nesse reino, foi dada a possibilidade de escolher e eu escolhi ser livre. Né? Mais ou menos esse o âmago, né, desse texto que eu escrevi. Mas com relação à profissão foi isso. Eu ainda não transicionei 100%, né? Mas isso é o que eu posso te falar assim. Eu não consigo deixar de fazer isso que eu faço hoje. Né? Então é algo que não tem como eu parar de fazer. Então, eu ainda sou advogada, atuo em alguns casos, né, durante 20 horas. Eu faço isso na assessoria jurídica ambiental. E no trabalho, depois do trabalho, eu vivo e executo a minha missão de vida. Que é ser mentora, né? Mentoro mulheres, né? Porque quando eu descobri como as coisas funcionavam, eu chamo assim, né? Que havia uma outra possibilidade. Veio uma luz falando assim, mais mulheres precisam saber disso. Né? É um estudo científico, né? sobre átomos, sobre eletromagnetismo, sobre que o que você pensa, sente, age, você cria a sua realidade. Então não é só de falar assim, vamos cuidar da sua autoestima, não. Por que isso? Como que isso acontece? Se eu fizer diferente, qual resultado eu vou ter? Eu costumo dizer que 33 anos da minha vida me trouxe um resultado. Então, se eu, logicamente, sem saber de átomos e eletromagnetismo, se eu continuar fazendo as mesmas escolhas, eu vou ter os mesmos resultados. Então, eu preciso ter atitudes diferentes para que novos resultados possam vir. Né? Então, é isso que me move, de fazer, conheça a verdade e a verdade te liberta. E eu só falo disso com tanta verdade porque eu vivo isso todos os dias. Eu acho interessante falar porque, assim, primeiro, porque eu não tenho esse lugar de fala. Então, assim, eu vivi uma realidade diferente da sua. Na minha casa sempre teve essa permissividade de você faz tudo se você quiser, vai fazer o curso que você quiser. Se no meio do caminho você achar que não é esse, você vai por outra rota e tá tudo certo. Eu até brincava, assim, dizendo que lá em casa existia a rigidez da disciplina, de você ter horários de cumprir algumas coisas, mas do controle da sua vida, eu acho que minha mãe era meio hippie. Tipo assim, se eu chegasse e falasse, como hoje, se eu chegar e falar assim, não vou fazer mais isso. Tá. Não tem aquele peso da você tem que fazer, eu te criei para que você seguisse tal caminho. E eu te acompanho, somos amigas, sei dessa transformação por presenciar coisas, né, que demonstram esse momento de reencontro consigo mesma. E me pergunto, né, fora dessa realidade, como as pessoas podem não ter a opção, né, podem estar só cumprindo, seguindo o fluxo de alguma coisa. Para a gente que não teve esse lado, causa uma certa estranheza, né? Até de se perguntar, até de achar assim, meu Deus, como é isso? Então, para que mais pessoas possam entender e para que algumas queiram se reconhecer nesse processo, como foi o despertar para você de que estava fora das suas escolhas, você estava seguindo um padrão imposto? Insatisfação. Eu acredito que toda mudança ela começa com uma certa insatisfação. Só que tem gente que percebe a insatisfação e permanece nela, sem fazer o questionamento. E aí a gente vem como despertador para poder falar, tá se comportando desse jeito? Dá uma olhadinha se você não tem um perfil
de necessidade de aprovação, né? Se você tem esse perfil, se você tem dificuldade em dizer não, porque você está trocando, né, o seu propósito, a sua função, para agradar um terceiro. E todas as consequências de suas ações são suas. Então, se você escolhe que outra pessoa escolha por você, que era o que eu estava fazendo, a responsabilidade também é minha. Então, eu estava me anulando, porque uma coisa é quando você é criança obedece, adulto escolhe e executa e assume as responsabilidades da decisão que tomou. Então, assim, hoje tem muitas mulheres infantilizadas que não conseguem avançar no relacionamento, que não conseguem avançar na vida financeira, porque criança não gere, apesar dos pequenos investidores, né, já tem bastante conhecimento sobre finanças, mas quando uma mulher adulta se comporta dessa forma, tentando agradar, tentando satisfazer o outro, está em conflito consigo para agradar o outro, ela não consegue avançar nessas áreas. Por quê? Ela é uma criança, uma adulta infantilizada. Então, eu endeusava as autoridades, as pessoas que exerciam autoridade sobre mim. Elas eram realmente exemplos para mim. Não tinha nada de errado. Então, enquanto eu não me despertei para o que estava acontecendo, estava tudo certo. O que te fez despertar? Os meus resultados, né? Eu falava assim, gente, por que eu vou para a igreja, que eu faço tudo certo e eu ainda sinto isso? E eu ainda tô com essa insatisfação, né? Tem alguma coisa que eu preciso saber que eu não sei. Carol, é uma coisa assim... Sabe quando tem tipo uma semente e aí você cobre ela? Por isso que eu chamo até de descobrir missão, porque você já vem... né? Você já vem com algo para ser desenvolvido. É igual eu falo, você pega a semente ali do feijão, tem as informações de que feijão ele é, se ele é carioquinha, se ele qual que feijão é preto. Se é feijão preto, não é depois que ele tá ali que ele vai escolher o que ele vai ser. Não, aquela informação, por mais que, né, não tenha aquela árvore formada, tá tudo ali dentro. Então, os conflitos começam a surgir quando você quer cobrir aquilo ali ou não se permitir ser aquilo que você nasceu para ser. Então, quando eu olhei para essas minhas insatisfações, eu falei, eu preciso buscar resposta. E aí é um negócio assim, que você vai em um lugar, aí ele já te indica outro. Aí você vai, essa questão mesmo do eletromagnetismo, de você estar buscando, de você ter aquela ânsia de saber, e aí as informações vão chegando e você vai absorvendo. Eu não consigo parar de saber sobre isso, de me informar sobre isso. Hoje meu esposo mesmo estava falando, ele falou assim, você já acorda fazendo isso. Eu brinquei com ele, eu falei, amor, se você quer acordar e assistir um outro tipo de conteúdo, não tem problema, mas é o que me satisfaz, né? É o que me preenche. E aí a gente já volta para a questão da família, né? O quanto a gente sendo mãe, mulher e ainda executar essa missão dentro, né, desse ambiente familiar que você tem outros papéis, o quão difícil é, porque ainda tem essas outras necessidades que precisam ser atendidas. E como eu fiquei muito tempo presa, digamos assim, né, limitada, eu tenho sede, né, de saber. Então, todo momento que eu estou estudando sobre autoconhecimento e tudo que eu falo é o que eu vivenciei. Não é digamos assim, um assunto que eu só ouço. É o que eu vivo. O que é se autoconhecer? Porque, em tese, todo mundo acha que se conhece, né? O que é esse autoconhecer? Quando alguém pode dizer assim, eu me autoconheço? Olha, se você fizer qualquer curso, as pessoas vão trabalhar fraquezas, forças, né? A gente começa por esse lado. No autoconhecimento que eu apregou, eu chamo de autoconhecimento profundo, que é levar a gente lá para esse antes do nome, antes do treinamento, porque eu falo assim, os meus pais me deram o melhor que eles podiam. Se eu não tivesse tido a educação que eu tive, eu não poderia ter tido essa transformação para que esse resultado gere transformação na vida de outras pessoas. Então, o que eu acredito, né? O que eu vivencio? O que eu vivi com os meus pais é um treinamento, foi um treinamento para que eu pudesse hoje, né, explanar esse autoconhecimento profundo. Porque autoconhecimento é conhecimento do eu, mas o que eu trabalho não é esse eu do seu nome, da sua profissão, das suas qualidades. É a gente lembrar da nossa essência divina, né, de reconhecer a presença de Deus em nós. Então, só que se você falar isso,
Um exemplo, eu não trabalho dessa forma a propagação, porque ninguém quer saber propósito, ninguém quer saber missão de vida. Você tem que falar o que a pessoa vai se tornar. A pessoa vai se posicionar de forma livre, de forma independente, de forma clara, porque a maioria das mulheres, se você for falar, ela quer essa independência, ela quer essa liberdade. Mas isso só será alcançado quando você descobrir o seu verdadeiro eu e a sua missão de vida. Eu sei quem eu sou e eu sei o que eu tenho que fazer aqui. E tem muita gente que tem dificuldade. Eu mesmo tenho dificuldade de identificar algumas coisas assim, sabe? Ai, meu Deus. Por exemplo. Não, tipo assim, qual que é a sua missão de vida? Pois é. Quem que é você, assim? Eu também não sei sabe? qual é a minha missão Qual de que é vida. o seu propósito? Se você me fizer todas essas perguntas, qual que é o seu propósito? Porque é uma coisa que é muito, tipo, se você subjetiva, né? Por exemplo, qual que é o seu propósito? Tem gente que tem um propósito, tem gente que não tem propósito, mas que todo momento é uma coisa diferente. Qual que é o seu objetivo de vida? Eu não consigo te responder. O que você pretende ser aqui a 10 anos? Tipo assim, eu não, sabe, eu tenho muita dificuldade de conseguir identificar algumas coisas, mas eu também não tenho tanta necessidade. Você entende? Que é uma dificuldade, mas não é uma necessidade? Mas eu acho que muita gente confunde com meta também. Tem uma meta, né? Meu propósito é, sei lá, ficar milionário. Aí, por exemplo, tem gente que fala, mas você não tem que entender que a gente não tem propósito, né? O certo não é ter propósito. O propósito é o propósito de Deus na sua vida, né? Enfim, isso é uma coisa muito subjetiva, igual a Lívia falou. Eu digo assim, e a resposta está sempre na gente. A gente costuma querer responder com base no que o outro... Eu sempre falava, as pessoas me perguntavam sobre mim, eu falava assim, fulana falou que eu sou isso, né? De forma superficial, né? Com relação a qualidades. E aí foi isso que me assustou, eu não sabia quem eu era, de verdade, assim. Hoje, se talvez perguntar para você, a sua missão está na comunicação. Um exemplo, né, digamos, porque você tem prazer, você inova nessa área, pelo que eu te acompanho, né, você é pioneira, então, assim, a sua missão está na comunicação, mas aí para onde você vai levar? Você hoje traz a sua comunicação através aqui do podcast. Então, o que eu falo? As pessoas acham que descobrir propósito e missão é como se o céu abrisse, os anjos descessem tocando trombetas, e não é isso. É só você olhar para você e falar assim, gente, isso que eu faço me dá satisfação, eu quero saber mais sobre isso. É por isso que eu me aprimoro tanto e me torno tão boa nisso, porque eu acordo querendo saber sobre isso. Lívia sabe, eu falava assim, gente, os meninos ela mesma, eu admirava demais de pegar um vade-mecum e estudar, de pegar um direito constitucional e alugar um espaço para estudar direito constitucional, e eu estava no mesmo ambiente que ela e eu não conseguia. Eu falava, gente, por que eu sou tão incompetente? Mas a incompetência não é loucura minha mesmo. CDF, né? É isso, mas você tinha essa inclinação. Você tinha, digamos, né? Eu não tinha nem o início disso. E aí, esses questionamentos de falar assim, por que tem gente que gosta de estudar isso, que quer fazer isso, e eu não tinha nada? Então, assim, pra mim, e assim, Carol, todo mundo tem propósito. Talvez, assim, isso não seja importante, talvez até porque você já esteja. Então, eu sempre falo assim, que missão de vida é você servir realizando o que você ama. Como você se sente hoje tendo que parar, sei lá, não sei, a sua rotina, e tá aqui às 2h fazendo isso? Como é pra você? Peraí, então... vamos conversar um pouquinho. Vamos pular essa parte. Que hoje foi... Então, mas aí assim, a gente enfrenta tudo. Quando é algo que faz sentido, e quando não é, a gente dá desculpa. Quando eu não quero fazer algo, porque o Levi, porque... E como que eu tô aqui hoje? 2h é o meu horário. Eu não era um horário disponível, digamos assim. Quando me chamam para palestrar, mãe, eu preciso que a senhora venha tal dia, porque eu quero participar disso. Tem como a senhora se disponibilizar e vir? Eu já ouvi falar que quem menos tem horário, né? É quem mais tem coisa para fazer, é quem mais arruma mais coisas para fazer, que quem não tem tempo nunca tem tempo para nada, porque não faz nada. Isso é a coisa mais certa. Mas o que é mais interessante, eu já fui chamada para palestrar, a Helena tinha 3 meses de idade. Eu fiz a unha da mão na terça, a do pé na quarta, o cabelo na quinta. Mas eu fui. Se fosse uma palestra de direito constitucional, era... Gente, eu acabei de parir. Eu tô com 3 meses, sabe? Então, assim, é diferente. Mas você me falou uma coisa interessante. Eu me lembro quando eu decidi que eu não queria mais advogar.
E eu escolhi o direito. Eu amo o direito. Eu vou ser para sempre estudante do direito. Eu hoje ainda estudo direito. Eu acompanho os fóruns de discussão, aquelas coisas que eu gosto. E eu sempre gostei de estudar. Eu entendi que eu sou a pessoa que gosta de estudar. E quando eu decidi que eu não queria mais advogar, que já não cabia na minha realidade advogar, eu não sabia o que eu fazia da vida. E eu fui para uma psicóloga, especialista em transição de carreira, para encontrar as habilidades. E todas as habilidades que apareciam nos testes vocacionais e que ela sugestionava que eu tinha que fazer, eu dizia para ela, não quero. Não tem nada a ver comigo. Não, eu acho que eu preciso de outra pessoa, porque você não está entendendo o que eu estou querendo. Já está dentro da gente, realmente. Só que às vezes a gente precisa de alguém para botar o espelho na frente. Então, assim, eu lembro que dentre umas coisas que ela falava assim, você tem que fazer alguma coisa com criança, você adora criança, tudo dava criança, eu falava assim, vou virar babá. Tipo, vou fazer o quê com criança? Vou virar babá, né? Que eu não via dando aula em escola, tipo, não sou professora, vou fazer o quê com criança? E eu cansei de falar, hoje ela dá risada, né? Vira amiga. E eu não sabia o que fazer, aí dava lá, você tem vocação para dar aula. Eu já tinha dado aula no direito, né? E eu não queria, eu falava, isso eu não quero, Deus que me defenda. Não gosto de trabalhar com adulto, não sei o quê. Até chegar no propósito, né? Não chamar propósito, porque X ele trouxe esse nome, porque eu não acredito nesse negócio de propósito. Até chegar Por que você não acredita nos pequenos investidores, né? No dar aula para criança. Porque eu acho que essa coisa do propósito é meio que a militância, com todo respeito, eu não estou falando de você, só da minha crença mesmo, viu? Daquela coisa do povo que parece estar perdido no mundo e não quer fazer nada e fica, não sei qual é o meu propósito, estou buscando meu propósito, sabe? Eu acho que Mas você vai fazendo as coisas, né? Hoje você olha pra mim, você acha que eu tô perdida? Não acho. É isso que eu tô falando. Essa ideia, que eu não gosto dessa palavra propósito, porque me leva para esse pensamento desse tipo de pessoas que a gente vê falando. É igual, então, eu entendi. É porque assim, a gente, todos os nomes são placas indicativas, nada é o que é, né? Então, assim... E a nomenclatura, ela não é usada como ela tem que ser. Isso, é sempre assim, a questão da espiritualidade. Quando você fala esse nome, todo mundo tem uma opinião. Só que a espiritualidade é uma experiência que você teve com relação a esse tema, né? Então, assim, do ambiente que você se desenvolveu, das coisas que você leu, trouxe essa placa indicativa de que propósito seria isso. Tem pessoas no Instagram que realmente abandonam tudo e, né, digamos assim... Um monte que vendeu sua Ferrari. Isso. E aí, assim, hoje eu tô aqui, né, e a gente tá conversando, você consegue perceber que não é isso? Ou que na perspectiva que eu trago, não é isso? Consigo tanto perceber que era uma das pessoas que eu mais queria aqui, né? Porque eu sei que você não faz isso. E eu sei que o seu trabalho, além de ser um trabalho sério, eu conheço você, eu sei quanto você é extremamente dedicada, embora você diga, eu fazia as coisas assim, mediana, você nunca foi mediana, você é uma balela, você sempre foi muito boa no que você propôs a fazer, sempre foi muito fora da curva, você sabe disso. Talvez você não tivesse esse entusiasmo tão grande pela coisa, mas fazer e executar com excelência você sempre fez. E eu tenho total clareza de que o que você faz hoje é muito significativo na vida das pessoas, a ponto da gente querer compartilhar isso com mais pessoas. Porque, assim, eu acho que é interessante trazer aqui a sua fala da Cizari antes dessa transformação. Sabe, da pessoa que tinha um cabelo que sentava em cima, Sim. De tão grande. Sem fazer, pernas sem depilar. Eu passei a faculdade toda desse jeito. Então, assim, só que era a minha bandeira naquela época. E aí eu fazia, não era sofrido. Mas é tão bom a gente ver a nossa evolução, né? Tipo assim, da gente olhar para trás e ver, nossa, como... Sim. Não que naquele tempo fosse ruim, né? Não tô nem falando feliz. por você. Mas de entender que a gente vai passar por transformações e daqui para frente virão outras transformações. Isso. E a gente vai se reconectando com o novo, se redescobrindo. Nossa, falei bonito, viu? Minha prima falou, ela falava para mim assim, se você tivesse nascido no Oriente Médio, você ia ser uma mulher bomba. Porque eu sou muito assim, é para fazer o quê? Eu sou o quê aqui? Então, assim, essa execução
que eu falo que eu era mediana, era mais com relação a esse sentimento de que eu tinha que fazer aquilo ali, sem entusiasmo, né? E eu gosto muito do significado da palavra entusiasmo, que é Deus em nós. Né? Então, assim, é você deixar... Quando uma pessoa está entusiasmada, ela está ali acho que no ápice, cheia de Deus, na frequência, né, mais alta que existe, transbordando a alegria. Então, assim, hoje essa é a palavra que eu digo que me definiria. Só que eu sou muito isso. Igual um exemplo, na época eu seguia tudo que era da igreja, as regras. Eu não saía um pé. E hoje eu sou assim também. Meu esposo fala isso. Ele fala assim, quando você pega um negócio para fazer, para ser ou para resolver, é aquilo ali. Então, eu tinha esse perfil executor lá de fazer. Tanto é que eu não consegui permanecer por isso, porque eu não consigo ser meio. Então, eu não concordava mais com o ambiente que eu estava frequentando. Eu comecei a pensar diferente, né, com relação à religião. E quando eu nasci, meus pais já eram da igreja. Então, eu não tive a oportunidade de conhecer nada fora dali. Então, eu me desenvolvi ali e eu seguia extremamente. Eu não pisava fora da faixa, como dizem, sabe? E aí foi isso que eu fiz. Eu falei, não consigo mais. Você acha que a fé é cega? Não a fé. A fé não. Mas eu vou dizer que eu tinha medo de Deus. Então eu não posso dizer que era fé. Foi a forma que ele me foi apresentado, né? Então assim, Deus vai te amar se você usar saia, se você não cortar o cabelo, se você não usar joia. Como se Deus fosse uma barganha, né? Isso. Então assim, se você... Pelo seu bom comportamento. Isso. E aí eu falava assim, gente... E aí tem uma tia minha que ela é muito caridosa e usa calça. Eu falava, gente, o que vai acontecer com ela? Porque ela é tão maravilhosa, só que ela usa calça. Só que ela usa batom, só que ela usa joia. E aí, como que vai ser com ela? Aí começaram a surgir... E, gente, eu não tô falando do século... não, de Inquisição não, era agora. Eu acho tão importante isso, porque tem muita gente que tá com o véu da cegueira. A gente vê hoje dois extremos. As pessoas que militam sobre a religião, que é a salvação, que você tem que, né? E principalmente com essa facilidade de propagação da internet. E tem aquelas pessoas que, tipo, tô nem aí, banda voou, eu vou seguir a vida e tô feliz e tá tudo certo também. E hoje, assim, a minha relação, depois de eu me descobrir dessa essência que eu falo, de você saber quem você é de verdade, porque quando você muda, tudo muda, as coisas encaixam. Então, vários fatos continuaram acontecendo, só que eu passei a me comportar diferente. Meu pai continua sendo meu pai, só que a minha relação com ele mudou porque eu mudei. Então, hoje o nosso abraço é mais gostoso, a nossa conversa é mais gostosa. Por mais que talvez ele não concorde com as minhas decisões, eu tive que falar assim, pai, agora sou eu. Agora é comigo e não tem nada a ver com a nossa relação. Você fez algum processo de terapia para você mudar as suas atitudes em relação a eles? Eu fiz muita leitura, né? E aí depois eu fiz um processo de coach, mas assim, todo o meu processo foi sempre buscando missão de vida. Eu nunca parei para falar assim, deixa eu ver aqui como que tá a relação com meu pai, com minha mãe. Qual a idade de seus filhos? 11 e 1 ano e 5. E essa transformação, ela já veio depois do seu primeiro filho ou ela já estava acontecendo com o seu primeiro filho? Não, ele pegou uma parte... é uma parte em que eu ainda estava nesse modelo de perfeição. E qual que era a mãe de antes e a mãe que é agora? A mãe de Levi era uma mãe rígida, uma mãe que fazia para receber elogio. Era uma mãe que ele tinha que dormir ou comer de tanto em tantas horas, porque era assim que o livro falava. Eu não queria saber se ele estava com fome, se estava com sede, não. O livro falava que era de 1 em 1 hora que tinha que dar de mamar. Então, assim, era isso que eu fazia. Daqui 2 horas ele tem que dormir. Eu não esperava o sinal do sono. Eu não tinha essa noção. Eu queria aplicar aquilo ali. Robozinho. Um robô. E aí, assim, só que ele é o quê? De 2012. Eu comecei no processo de autoconhecimento entre 2017, mais ou menos, né? Então, ele tinha o quê? Uns 5 anos. Então, foram 5 anos, assim, que eu sinto, não é que eu preciso reconhecer que era o meu melhor, né? Porque se a gente fosse culpar hoje pelo que passou,
E hoje, depois, eu converso bastante com ele. Eu estava falando, antes da gente começar aqui, que eu não podia dançar, dançar era errado. Hoje, minha filha, ela já acorda às 5 da manhã dançando. Eu queria falar várias coisas. É porque eu tô... Ó, primeira coisa que é muito importante, gente, porque hoje em dia o que eu vejo é que a religiosidade formou líderes autoritários. Líderes dentro da igreja, seja lá de que religião for, e líderes familiares autoritários que estão distantes da Bíblia. Né? Por isso que é importante a gente ir atrás de uma igreja bíblica, que tenha a palavra de Deus como fonte, né? Porque quando Moisés abriu o Mar Vermelho, e eles passaram, e eles se livraram do faraó do Egito, o que aconteceu? Miriam dançou. Miriam, a irmã de Moisés, dançou. Então, aonde é que está na Bíblia que dançar é pecado, sabe? E eu acho perigoso isso, porque a gente está falando de um ambiente que uma criança, que foi você, cresceu, de poda, de autoritarismo, de não vivenciar as coisas boas que Deus fez pra gente, né? Mas isso acontece, por exemplo, vou dar um exemplo, outro, eu sei que é meio polêmico, mas a gente precisa falar. Mulheres que apanham de marido e não podem se divorciar, porque alguém lá, um líder, disse que divórcio sabe? Então, assim, é uma coisa perigosa, né? É uma coisa uma polêmica, assim, porque, né, às vezes a gente vai de contra com o que muitas pessoas acreditam, né, que se formaram no seu pensamento, mas que não é Bíblia. Primeira coisa. E a segunda coisa, eu esqueci. Depois eu vou lembrar, esqueci. Mas, Natália, eles acham fundamento. Assim como hoje. Mas é interpretativo, né? Isso. Só que, assim, se você for sentar, ele vai te mostrar. Você fica sem argumento. Fica sem argumento. Então, assim, o que que eu decidi pra mim? Eu não quero mais intermediários na minha relação com Deus, né? De poder sentir a presença, de poder ter que alguém vir falar assim, Deus falou pra eu te falar isso. Ou eu ter que sair de casa pra ouvir que Deus tem algo pra falar comigo, sabe? Então, assim, só que eu mantenho esse momento de presença, né, de oração, Jesus, assim, eu falo que Jesus é o precursor do autoconhecimento. Se você lê ali esse autoconhecimento que eu trabalho, né, que ele sempre falava, eu e o Pai somos um. Ou seja, onde que fica o reino de Deus? Ele fala, não olhe para o lado, olhe para dentro. Então, eu venho buscando, o que eu trago na minha mentoria é com fundamento nos ensinamentos de Jesus, para trabalhar, para a gente voltar para a casa do Pai, né, digamos assim. Como a parábola do filho pródigo. Você lê ali, a gente às vezes se perde no meio do caminho, né? A gente sai, vai viver dissolutamente e esquece de buscar essa presença, né? De ser essa presença. A gente costuma falar, é o ser humano, não é o fazer humano. Você é um ser, né? Eu costumo dizer assim, você escolhe se sua mãe... quem escolhe? Sua mão escolhe se ela vai roubar ou fazer o bem? Você consegue responder? Sua mão escolhe? Não. Quem escolhe? A gente. Aí você vai falar eu. E quem é esse eu que escolhe? Né? Que está por trás dessa ferramenta, que é o seu corpo, que não age se você não der uma ordem, se você não der o comando. E esse seu comando, ele está vindo do ego ou da sua essência divina? Né? Então, assim, é isso que vai fazer diferença no caminho, no seu transitar, né? E assim, o Pai vai estar sempre esperando você deixar que ele haja através de você. É aquela parte ao caminho da cruz, né? Não seja como eu quero, mas como tu queres. Às vezes a gente cria tanta expectativa, cria tanta história pra gente viver, só que talvez aquilo não é aquilo que vai nos preencher, nos dar esse entusiasmo de viver. E aí quando você fala assim, eis-me aqui, eu quero cumprir a minha função, né, para a qual eu fui criada, seja feita a sua vontade, independente, talvez não seja para aquilo que eu criei, mas é o que vai te trazer paz, né? Eu falo assim, a árvore, né, quando ela apenas ela é uma macieira, ela vai dar maçã. Ela é uma pera, vai dar pereira, vai dar pera. Então não tem
É só que a gente tem a mente. Então, como que você está usando, né? O que você está alimentando? Porque eu digo assim, que quem nós somos ilumina a nossa mente e traz o que tem dentro da nossa mente para a nossa realidade. Então, não existe acaso, existe reflexo das suas decisões. Então, se sua vida exterior está bagunçada, é porque o seu interior está do mesmo jeito. Né? Você está cheio de conflito. Então, eu sempre penso assim, como que eu estou me sentindo agora? Porque a forma que eu estou me sentindo é o que eu vou criar. É isso que eu quero? Então, eu sempre tento agir dessa forma. Qual é a minha intenção nessa conversa aqui? Né? Como a gente falou na oração, eu queria muito que não fosse sobre, né, tipo, sobre mim, né, que outras mulheres, que alcançasse, né, mulheres que realmente queiram viver. Eu chamo de paz que ultrapassa qualquer entendimento. Eu não consigo, né, explicar. E não é que a gente não tenha problema, é como você vai lidar quando o problema acontece. Você tem quantos anos de casada? Lívia, eu falei pra ele, amor, se ela começar a me fazer pergunta de data, eu tô feita. Eu casei no dia 9 de outubro de 2009. Faz as contas aí. 10 de outubro. 10 de outubro de 2009. A gente tava rindo ontem. 10, 11, 12, 15 anos. 15 anos. Aí de namoro, eu sei que a gente fez 18, que foi agora em maio. Tudo foi 18 anos de tudo. Do namoro, do casamento. E ele fala assim que o nosso casamento melhorou 100%, porque é isso que eu falo. Era isso que eu ia perguntar. Eu queria saber, antes de você falar que melhorou 100%, que assim, o filho nasce. Quando o filho nasce, o caos se instala na casa, com algumas exceções aí, pelo menos na minha casa, essa foi a regra. Nasceu o menino, nasceu o caos. Fato. Se já não é fácil, né? Ajustar o caos todo. Ainda você lidar com uma pessoa extremamente rígida, que acredita que tem que executar como leu, como você estava dizendo. Como ficou o seu casamento? O caos. O caos não foi nos filhos, foram nesses primeiros anos, só que ele foi muito paciente. O molde que criaram para mim, eu criei um para ele. Por quê? Tem uma história que diz assim, imagina o seguinte, você vê uma criança apanhando muito. E aí, não que tenha acontecido. E aí você fala assim, aquela criança, ela é o quê? Ela é uma vítima, né? Agora imagine que aquela criança se torne seu pai. Ela continua trazendo, ele vai trazer aquilo ali, é um registro da vida dele. Só que a gente não consegue olhar para o pai pela história, pelas vivências, é só pelo que a gente está vendo ali no momento. Eu não tenho muito, né, esses detalhes, mas eu só queria assim, o que meu pai ensinou é que é o certo. Olha como eu sou perfeita, linda e maravilhosa. Então tá tudo certo. Na minha cabeça era assim. E aí eu queria moldar. E ele sempre foi livre. Então por que eu me associei a ele? Porque o que eu mais queria era a liberdade. Tudo que eu criticava nele era o que mais me atraía nele. Então, ele é do mundo. Meu esposo, ele é do mundo. Ele não aguenta ficar muito tempo parado. Ele é do movimento. Ele é de que mês? Dezembro? Ele é Sagitariano? Ele é não, sagitariano? é Libra. Libriano também é assim. Tá quase ali, novembro. E aí, ele teve muita paciência. Muito. Hoje... Muito inteligente, na verdade. Mas a paciência que ele teve é aquela paciência amorosa de quem entende ou aquela paciência de quem quer ir embora não. E que fica? Porque não. Acontece, né? Não, ele não. Você pode ser muito paciente e querer ir porque assim, o fardo é muito grande. Não. Ou tipo, você é paciente daquele que fala, não, eu seguro sua mão independente do que acontecer. Eu via isso. Hoje, no momento, a gente discutia bastante, né? Porque ele queria... um exemplo. Eu tinha horário para chegar em casa, por exemplo, até às 10. O culto terminava às 9. Se tivesse um aniversário, ia começar às 9h30. Às 10 eu tinha que estar em casa. Então, às vezes, nem tinha cantado os parabéns ainda. Eu tinha que ir embora, não tinha esse negócio. Mas quem estabeleceu isso foi você? Não, antes de eu me casar, meus pais, né? Então, assim, eu não tinha isso. 10 horas. E aí, quando eu fui pro meu casamento, a gente saía, dava 10 horas, começava a me dar um negócio. Eu chamava pra ir embora, eu não queria ficar, eu tinha medo. Parece que ia acontecer alguma coisa, eu não conseguia ficar. E ele falava assim, amor, a gente já é casado. A gente vai pra nossa casa, não vai ter ninguém que você vai chegar lá e você vai ter que dar satisfação do que tá acontecendo.
Aí eu falava, vai, vamos embora. Eu pedia pra ir embora. Então, não era essa paciência de, ai, não tô... Não, ele sempre foi né, muito amoroso comigo. E hoje, assim, a gente vive depois, né? Ele sempre fala, tem um marco antes do autoconhecimento e o casamento depois do autoconhecimento. E com relação aos filhos, o que acontece? Muitas famílias tendem a intervir. E no início ali eu queria fazer pra minha sogra gostar, pra minha mãe gostar, pra minha mãe, entendeu? E olha, assim, que eu acho que elas nem percebiam isso, mas eu desenvolvi isso porque eu tinha isso, que eu não podia dar desgosto, não podia, sabe, eu não podia criar, eu podia sofrer, mas não podia fazer ninguém sofrer com as minhas atitudes. E então, assim, o Levi, ele teve um pouco desse processo. Eu lembrei o que eu ia falar, era exatamente sobre ele, porque você falou que os primeiros 5 anos, né, dele você ainda tava assim... Sim. Você replicou, né, na verdade, o que você vivenciou, que você aprendeu, só depois você botou quebrou um ciclo ali, tirou a trava, né, como fala, assim, e aí hoje, lá em casa, eu sento com meu esposo e a gente sabe o limite de cada um. Eu falei assim, educação de filho é de pai e mãe, então sinto muito. Então, quando alguém vinha falar assim, mas tem que fazer isso... Aí eu falava com ele assim, a gente já conversou sobre isso. Qual que é o nosso posicionamento? É isso. Então, educação de filho, a gente deixa bem claro. A educação dos nossos filhos, independente se vocês concordem ou não, principalmente com relação à igreja, é uma decisão minha e do meu esposo. Então, eu comecei, isso virou brincadeira pra mim. Porque imagine uma pessoa que, se eu estivesse num ambiente conflituoso, eu tenho isso ainda um pouquinho, me dava taquicardia. Porque eu não sou do confronto, eu não fui criada para confrontar, eu fui criada para aceitar. E aí, quando eu me vi que para mudar a situação eu ia precisar me posicionar de acordo com o que eu queria viver e que ia de encontro a tudo que eu vivi a vida toda, eu falei, vamos, se é assim que tem que ser, então vamos ser. E aí eu comecei a falar. E como foi para você a primeira vez que você fez esse confronto? A primeira vez, eu vou te contar. Tem uma tia minha... que ela sempre falava assim... Produ, vem mais um cafezinho aí, por favor. Eu sou apaixonada por ela. Eu falei com a Lívia, Lívia... Quer mais com café? A Nath. Não, obrigada. Que, assim, eu respeito toda a minha história, sabe? Tudo que eu falar aqui, eu não quero que vá de forma pejorativa, né? Assim, de... Mas a gente sente isso em você. E aí, assim, eu vivia... Ela tinha meu pai, minha mãe e ela... para exercer a autoridade. Pra você ter uma ideia, essa história me marcou. Quando eu estava na faculdade, tinha prova oral, mas como com uma pessoa que não falava um A para nada, ia se dar bem em prova oral, não dava. E aí ela chegou para mim e falou assim, ela estava um semestre na minha frente, ela era da primeira turma e eu da segunda, a gente estudava de manhã, e aí ela falou, e aí, como é que foi a prova? Essa sua tia? Aí eu falei assim, eu tirei 6. Ela falou, sobrinha minha não tira 6. Sim, só pra você entender o nível, né? Tipo assim, sobrinha minha não tira 6. Eu tinha que ter um padrão. Tinha um padrão de sobrinha, tinha um padrão de filha, tinha um padrão de tudo que eu tinha que cumprir, né? E eu já tinha chorado, eu chorei na sala de aula. Meu professor, o Sérgio do Carmo, ele me chamava de sensível. Depois dessa ele me apelidou de sensível. Na chamada ele falava sensível, por conta desse episódio. E aí teve um dia depois no meu processo de autoconhecimento que ela falou assim, vai ter um concurso pra tal lugar assim, a gente vai fazer. Aí eu falei, agora. Porque eu sabia que eu não queria, ali eu já sabia, antes eu não sabia. Então ela falava assim, tem concurso tal, eu vou pagar sua inscrição pra você fazer. Tem isso, eu vou, sabe? E eu ia, porque quando você não sabe que caminho seguir, qualquer caminho serve. Então eu falei, vai que é esse, vai que, né? Eu ficava no teste ali, vamos. E aí ela custeava tudo, né? Então, assim, eu não tinha que falar assim, eu não posso. Não, sabe? Já era tudo pronto. Ela sempre foi muito acolhedora, né? E aí ela mandou no grupo, vai ter concurso para juiz em Salvador. Aí eu falei, ela falou, vou fazer nossa inscrição. Aí eu falei, tia, eu não vou fazer. Aí ela falou assim, por que não? O salário é 20 mil. Eu falei assim, eu vou ganhar esses 20 mil de outro jeito, mas eu não quero saber. E aqui meu coração, porque foi a primeira vez. Não foi nem com meu pai, nem com minha mãe, foi com ela.
E aí ela brincava assim, ela é agora depois desses coach, depois desses... sabe? Abriu a porteira. Aí só que assim, eu tava tão certa que... Lívia, sabe quando você sobe assim um degrau que você... Eu vou falar um termo assim, que eu nem uso, mas você liga o foda-se pra qualquer opinião, porque você sabe, é aqui que eu vou. Ah, X é demais, tá feio. Sinto muito, tô indo, sabe? Então assim, foi fácil vi essa coragem. E aí chegou o momento de eu fazer isso com meu pai, né, com relação à igreja. Eu tive que me posicionar, porque o autoconhecimento, ele te mostra quem você é e o que você tem que fazer. E tudo que vem pra te tirar daquele caminho, você tem que falar assim, não. Mas em algum momento você se sentiu... Você teve dificuldade de começar a agir daquela forma ou foi uma coisa que fluiu naturalmente pra você? Não, então se agora eu sei que é isso que eu quero, eu vou começar a agir diferente, tá tudo bem. Porque a gente vem também muito, né? O inverso do que você foi lá atrás, da vida inteira você ter que aceitar aquilo que sempre era colocado pra você. E de repente você fala assim, não, eu não cansei de ser essa pessoa, eu vou mudar. E não é tão fácil assim. A gente sabe que dentro de um processo não é tão simples assim. Então, como que foi essa transformação a ponto de você falar não? É tipo aquela terapia do não, sabe? Não, hoje, porque eu fiz essa terapia do não. Sério? Sim, fiz. Passei por uns 2 anos de processo, porque tudo... Eu não conseguia falar não. Pergunta, como você fica falando não? Não. Começar, tipo assim, eu iniciei um processo de terapia, porque eu não sabia falar não. Então, se você chegasse aqui em mim, Carol, eu preciso que você faça tal coisa. Porque eu não te conhecia antes. E aí, pediu um dinheirinho pra não, e aí eu falava assim, aí eu tentava encaixar na minha agenda. Então, assim, eu não tinha foco, porque tudo eu gostava de fazer, eu fazia tudo. Então, eu tinha um blog de moda, eu tinha isso, eu tinha aquilo. Fora a revista, fora a parte de produção de moda, fora a parte de vitrinismo, tudo. Né? E aí, tudo que chegava até mim, eu aceitava, porque eu queria abraçar o mundo. E se você me perguntasse assim, aí dentro do processo foi, Carol, você vai precisar escolher das diversas coisas que você faz, alguma coisa. Entendi. Em algum momento, você vai precisar dizer não para coisas que venham a surgir. E para mim foi um processo muito longo, mas não só de atitudes profissionais, de tudo do dia a dia. Ou seja, eu passava a vida inteira fazendo tudo para os outros e no final não fazia nada para mim. Entendeu? Então, no caso que eu pergunto para ela, é exatamente isso. O tempo inteiro ela se trancou dentro do mundo dela, né? Se reprimiu, porque ela tinha que ser uma pessoa que ela queria ser para os outros e não para ela mesma. E aí, quando de repente ela chegou no momento que ela falou, não, eu não quero mais ser essa pessoa. E agora? Vai ser do nada? Eu vou simplesmente mudar? Não. Vai ser agora do meu jeito, porque não, a pessoa que sempre foi quietinha, sempre aceitou tudo, e aí começa a falar tudo. Entendi. É por isso que o processo se chama processo, né? Eu chamo a minha metodologia de processo de autoconhecimento intensivo, porque é um processo. Você vai amadurecendo e se preparando para o que você quer mudar. Um exemplo, eu vim falar abertamente no Instagram que eu não tinha religião tem 2 meses. Só que essa decisão eu tomei tem um tempo para mim. Então, assim, quando você consegue externar um fato, né, que antes era dificultoso para você, é porque você está pronta. Então, não é algo assim, eu vou começar a ir contra tudo e todos, não. Tem que ser algo pacífico. Por quê? Você começa a viver tão em paz com o que você quer que os ambientes começam a se tornar, né, pacíficos. Então, assim, tem leitura, tem ferramenta, né, que te levam a ter essa autonomia, né, de você se posicionar de acordo com aquilo. E o que eu posso te resumir numa fala que é de forma pacífica. Não é conflituoso. Porque você está em paz com as suas decisões, entendeu? Então, foi pro meu pai, né? Por exemplo, com relação ao meu pai e minha mãe, eu tentava ir pelas beiradas ali. Eles chegavam em casa, eu começava a introduzir um assunto, a dar um exemplo, aí eles começaram a perceber que eu estava fazendo algumas leituras. E hoje eles me citam. Eles falam assim, como a Xizari diz. Então, não foi algo que, sabe, eu vou dando exemplo, eu vou tentando, né, exemplificar. Não foi abrupto. Né? Não. E assim, e tem essa também. E se tiver que ser para você, um exemplo, Natália, você está entrando no meu espaço, você está ultrapassando o limite, eu também vou saber me posicionar. Eu não vou mais perder tempo
sofrendo para fazer ninguém feliz. Entendeu? Eu cheguei nesse limite. Quanto? Isso aqui eu ainda consigo lidar por mais algum tempo e deixar essa pessoa ali até eu ver como que eu vou abordar? Consigo. Já é alguma coisa que já passou do limite, então é agora. Você não é que você passa a ser egoísta, é que você passa a priorizar o seu bem-estar. Mas diferente. eu penso assim, que existe um tipo de egoísmo, que a palavra egoísmo sempre remete a gente a uma coisa ruim, Sim. né? Uma coisa má, assim, mas existe um certo tipo de egoísmo que, na verdade, Acho que é necessário, né? E é necessário até para você se relacionar melhor com as pessoas, entendeu? Porque como é que você fica lá, né, se subjugando o tempo inteiro? Como é que você vai se relacionar com as pessoas, Ainda é com seus capaz de filhos? você passa a vida inteira agradando todo mundo. No momento que você resolve olhar pra você, você é o egoísta. Mas Eu falo então, muito obrigada, isso. eu sou. Eu falo muito isso, né, assim, na profissão. Tipo, eu sou boa até o dia que eu não puder ser, né? Como já aconteceu. Porque às vezes a gente tem que dizer não, né? Às vezes a gente tem outra prioridade. Mas tudo bem, antes eu ficava bem triste. Hoje em dia, não tenho mais nem Você analisa, disposição, você né, fala pra- assim, que eu sempre uso esse questionamento, eu falo para as minhas mentoradas também. Quando chegar algum desafio, sempre pergunte o que eu posso fazer para resolver isso? É realmente um problema meu? Sim, tá. O que eu posso fazer para resolver isso? Elenque as possibilidades e vai dando pequenos passos para ir realizando aquilo que faz sentido, né? Agora eu vou te falar uma coisa, assim, pessoal. Eu tenho, eu não sei, né? Eu acho que é um perfil meu ser um pouco mais mansa. Você é manso mesmo. Deixa eu falar uma eu coisa tenho dificuldade de embate, assim, sabe? E voltando à minha pergunta, que foram tantos outros assuntos que a gente acabou fugindo, eu quero que você me responda como foi a maternidade, a diferença entre o primeiro filho e o segundo filho. Que você começou a falar ali na média de Levi, até os 5 anos, e aí depois veio o processo de autoconhecimento, e como foi com a sua segunda filha? Muitos Como é o pais, nome dela mesmo? Helena. Muitos pais falam assim, mas eu sou igual para todos, eu não sei por que esse é assim. Eu não sou. A mãe de Helena não foi a mãe de Levi. Não, acho que ninguém é. Mas assim, quando você vai trazer esse questionamento, né, eu ensinei as mesmas coisas, você não é, você é diferente. Igual um exemplo, eu posso passar as mesmas informações, talvez, das coisas que eu acredito hoje, para Helena, mas para Levi foi passar diferente. Então a forma dele absorver aquilo ali também foi diferente, vai dar um resultado diferente do que eu vou fazer com Helena hoje, porque eu não sou, mas eu já estava lá, mas eu não agia como, né, essa pessoa. Então tinha uma personagem ali agindo. Então era como se eu estivesse construindo minha casa na areia, né? Não com relação aos princípios, porque eu tenho princípios formados independente dessa mudança que aconteceu. Então, assim, o que é importante para mim hoje, que é o que eu falo, né? A gente ter essa relação com Deus. E uma frase que eu resumo muito para ele, porque eu não quero ficar trazendo dogma, não pode isso, não pode aquilo, faça ao outro o que você quer que faça com você. Sempre, se você tiver dúvida se você deve fazer ou não fazer, pergunte-se, eu gostaria que alguém fizesse isso comigo? Então, eu acho que isso ajuda em todas as áreas, né, da vida com relação a comportamento. Eu tive essa transição de escola dele também, a gente mora em São Desidério, ele estudava lá e ele veio para cá. Então, além de mudar a escola, mudar colega, mudar esse percurso que ele não fazia só. Então, assim, eu vi até o vídeo da Fabi, você perguntou se ela era uma mãe Nutella, né? Mãe Nutella é que é muito... Eu sou essa mãe, assim, eu melhorei bastante, mas, assim, tudo que você perguntar, eu sei. Se tem atividade, se não tem, se tem reunião, se não tem, tudo eu quero saber, eu quero participar, sabe? Só que hoje, eu sempre fui assim, inclusive com o Levi, mas hoje de forma mais leve. Então, assim, a maternidade para Helena está sendo de forma diferente, mais leve, porque eu estou mais leve, né? Eu sei o que não é necessário. Eu não tenho mais que educar ela para receber um elogio do meu pai, da minha mãe, da minha sogra, do meu sogro. Não, eu tenho que educar ela para a vida. E hoje eu tento fazer, eu já faço isso com o Levi, né? Desde o meu processo de autoconhecimento, eu converso muito com ele sobre tudo, né? Sobre o que antes era imposto, hoje eu tenho um diálogo aberto, né? A gente, antes de dormir, a gente faz uma leitura, né, de um devocional, a gente lê a Bíblia. Então, assim, eu faço essa questão de explicar esse Deus não punitivo para ele.
Você é mãe de 5, né? Como você falou no início. Mãe do Levi, da Helena e de 3 gestações. Como foram a perda gestacional para você? Em quantas semanas? Você tinha quantos anos na primeira perda? Carol, data de novo. Pula a data. Mas foram antes ou depois Ó, deles? em 2018, eu sou de 84. Eu sou de 84. Qual é sua mês? Seu signo? Agosto, dia 14. Leonina. É. O dia do aniversário de minha filha. É? 14 de agosto. Pois é. Foi em 2018, 2. Eu tive Levi, aí depois em 2018 eu tive 2 perdas, né? Uma, eu sempre tive muita sensibilidade com o meu corpo. Então, qualquer alteração eu já percebia que tinha alguma coisa, né? Então, o que acontece? Às vezes minha menstruação nem atrasava, eu já comprava teste. E sempre deu certo. Certo assim, né? Tava De realmente... saber, E aí, aconteceu isso em 2018, eu me senti estranha. Aí era num sábado. Aí eu fiz um exame, saí, ia fechar meio-dia, achei um laboratório aberto, peguei e deu positivo no sábado. No domingo começou um sangramento. Parece que era só para eu saber que eu estava, porque se eu não tivesse feito... Eu não ia saber. E essa ânsia minha de, eu sei, eu sinto meu corpo, não era uma coisa leve, era tipo, eu queria falar que eu sentia, que eu, sabe? Então, assim, tem os seus prejuízos. Então, se eu tivesse ficado tranquila, talvez, né? Aquelas questionamentos que, se não tivesse feito, eu nem contaria. Então, assim, no sábado eu descobri que eu tava, no domingo eu tive um sangramento, na segunda eu fui fazer ultrassom e aí já não tinha nada. Só que, com positivo, o médico falou assim, se você não tivesse me falado, eu não diria que você tava grávida. Mas aí, como a gente tem Só que assim, não tratou, foi uma perda normal, eles tratam às vezes essas perdas iniciais assim, não sei, no primeiro trimestre, né? Aí quando foi, isso foi no início de 2018, no final de 2018, aí eu falei, vou tentar de novo. Dessa vez foi até 12 semanas. E aí assim, eu ouvi o coraçãozinho, aí depois, quando eu fui novamente, aí já tava sem os batimentos. Aí tinha 12 semanas, mais ou menos. E aí, o meu processo não estava consolidado. Só que eu nunca fui muito de, porque comigo, e tal, assim, sabe? Só que o que acontece? Na terceira gestação, eu fui até o 5º mês. Então, só que aí, quando a gente fez a primeira morfológica, o médico falou que estava tudo ok. Só que olha bem como que eu sou. Que eu era, não sei. Eu pegava o mesmo exame, eu fazia nos 3 médicos. Aí um falou que estava tudo bem. Aí eu ia no outro, porque eu queria ter certeza. Só que aí, isso agravou por conta das outras 2 perdas. Eu falei, eu não vou correr o risco de novo. E aí, a médica falou assim, você fez a sua ultrassom de primeiro trimestre? Eu falei, fiz. E ela falou, e estava tudo bem? Eu falei, tava. Ela falou assim, olha, o bebê tem hidrocefalia, a coluna dele não é bem formada. E você tinha feito isso? Eu tinha feito a primeira ultrassom. Morfológica. A primeira morfológica. Peraí, mas foi em momentos diferentes? Diferentes, não. Foi Com a mesma gestação, ela foi em Só 2 que médicos. dentro do prazo de fazer a primeira. Tá. Então não foi tipo assim, Sair você fez daqui... em 3 meses, outra você fez em 5 meses. Não, e tipo, sair daqui em um e já fui no outro não. Mas, tipo, uma eu fiz com 11, que eu acho que é de 11 a 13, né? Se não me engano. E a outra eu fiz ali. E aí, meu esposo estava viajando. Aí eu conversei com ele. Aí, só que tipo assim, eu já tinha consolidado, foi em 2019, essa gestação, né? Aí eu falei pra ele, amor, tá assim, assim, assim e tal. Aí eu comecei a inchar muito, e aí, eles falavam, né, que era incompatível, né? Só que eu falei, não, a gente vai até onde der aqui, né? E aí eu comecei a passar muito mal, ter taquicardia, eu acho que, não sei se indício de... Minha pressão subia do nada, né? Então eu sentia muita dor de estômago. Aí eles diagnosticaram com mola hidatiforme. Isso dá em 5%, eu acho, da população mundial, digamos assim. Eu não sei bem estatisticamente. E aí, o que acontece? O bebê não estava crescendo. Ele estava com todas essas deformidades e não estava crescendo. E a minha placenta estava crescendo. Essa doença faz com que a placenta
que retém os nutrientes. Ela não passa pro bebê. E outra, esse problema pode causar câncer no pulmão ou no cérebro. E aí, quando foi no 5º mês, foi quando eu fui fazer a outra morfológica, né? Aí já fui encaminhada para poder fazer, né? Qual era o sexo do bebê? Não sabe. Não, ele não tinha. Era tipo. Era para estar assim, né? Digamos assim, tava. Aí não dava para saber, não dava. Mas também já consegui identificar todas essas. Isso. Quando eu fiz, ela falou assim: você vai sair daqui, você vai pagar. Você não vai em casa, seu marido vai fazer sua bolsa. Só que aí o que eu faço? Eu falo: não, eu tenho que ouvir uma outra. Eu tenho que ter uma outra opinião, né? Aí eu ainda fui nos 3. Ela falou: você tá correndo risco de vida. E aí a gente ficou internado 9 dias, né? E se ficar qualquer pouquinho desse material, desenvolve de novo. Então eu tive que fazer 2 curetagens. E aí depois... Só que assim, aí eu ia fazer o pré-natal. Aí as enfermeiras falavam assim, porque eu fazia tanto no privado quanto no público. Olha bem, eu falei, porque se eu precisar ir no público, eles já têm todo o meu arquivo aqui, né? Eu fazia nos 2. Ela falava assim: Xizari, eu falei: oi, tudo bem? Me pesava, fazia a triagem, tá? Toma aqui. Ela falou assim: Xizari, você tem ciência dos problemas que sua gestação tem? Eu falei: tenho. Ela falou assim: e você tá tranquila desse jeito? Eu falei assim: eu tenho 3 opções. Deus pode fazer um milagre e ele ou ela nascer bem. Ele pode nascer com deficiência, ou ele pode não nascer. Nessas 3 opções, a única coisa que eu posso fazer é o pré-natal. E aí eu tô acompanhando direitinho. Aí eu falei assim: eu não tô acreditando. Aí as pessoas começavam a questionar a minha sanidade, da forma que eu tava lidando com o que estava acontecendo, né? Ela não pode estar bem. Só que eu tava bem. Eu sempre, depois, né, desse processo, eu comecei a pensar assim: o que eu posso fazer para resolver isso? Que foi esse questionamento que eu falei para vocês. Sempre que aparecer um desafio, o que eu posso fazer? Então, quando eu não tinha o que fazer, eu não tinha o que fazer. E aí, elas questionavam isso, assim. A doutora Fabiane até falava assim para mim: você quer fazer acompanhamento psicológico e tal? Eu falo: não, doutora, eu tô bem. Tá tudo bem. O que eu posso fazer agora? Tem alguma coisa que a senhora me indica fazer? Tem algum exame? Tem algum medicamento? Ela: não. Aí eu falei: então, tá resolvido. O que vier, seja feita à vontade de Deus. Então, se talvez essa gestação fosse em um outro momento, talvez eu tivesse reagido diferente, né? E não é que é fácil. É que você começa a ter clareza das suas possibilidades, né? De até onde você pode ir e de quando você tem que soltar, de quando você tem que entregar. Clareza, em todo momento, te dava essa força de fazer o que tem que ser feito? Ou tinha momentos onde você se desabava ou você não se sentia? Não, no da Helena, porque assim, já eram 3 antes. Então assim, cada vez mais que você vai perdendo, que você vai... Aí aquilo ali vai gerando um histórico, né? Mas nessa assim, eu não cheguei a chorar, assim, a falar: meu Deus, né, tal, de novo, tal, sabe? Eu já não tinha mais aquele negócio assim: o que as pessoas vão pensar, né? Porque quando você perde, você avisa que você tá grávida, daqui a pouco você avisa que tá... Então, assim, tem tudo aqui... Assim, nesse momento eu não tive isso. Só que o que acontece? Em 2022, eu falei pro meu esposo, eu falei assim: deixa eu te falar, eu quero tentar de novo. Aí porque ele passou por todo esse processo, ele ficou internado comigo, né, 9 dias e tal, para fazer esse procedimento, esse acompanhamento. Aí ele falou assim: amor, você tem certeza? Ele falou: eu queria muito, mas eu não quero arriscar. Aí eu só falei pra ele assim: eu quero. Eu falei: a partir de hoje eu vou parar de tomar uma anticoncepção. Tá bom? Tá bom. Aí quando eu parei, eu acho que, não sei, em novembro, aí em abril eu tava grávida. Só que não foi uma gravidez assim tranquila de novo, sabe? Começou... Aí eu dizia que tinha o nariz pequeno, que podia ter síndrome de Down, que tinha não sei o que. Aí lá vai eu para Brasília fazer isso. Aí isso é estressante. É a questão da falta de controle ali sobre a situação, sabe? De você falar assim: meu Deus, tudo de novo. Então vamos.
E aí, só que assim, aí eu tive que tomar ferro, né? Eu tive que me cuidar mais, até pela idade e tal. E aí veio a Helena saudável, graças a Deus. Mas foi uma decisão, assim, é isso que eu falo que a gente estava conversando aqui. É algo que grita, por que eu ia tentar de novo? Né? O Helena aí, e se não? É uma coisa muito individual. Né? E aí eu falei pra ele. Você em algum aceitou. momento pensou assim, eu tô querendo tanto isso, talvez Deus já tenha me mostrado que não é pra não ser. é pra ser, e se eu tiver, tipo, né? Você passava Insistindo. isso. Não, quem me falou isso uma vez foi um médico. O médico falou pra mim assim, por que você não adota? Só que é isso que eu falo, eu não tenho vontade de adoção. É muito de você se ouvir. Eu falo assim, eu tenho pessoas que falam assim, que o sonho dela é adotar, é adoção. Tem mães que falam assim, eu só quero um. Eu não sei te dizer quantos que eu queria. Eu só sei que... Eu só sei que na época de Helena, mesmo passado por tudo, eu senti vontade de tentar de novo. É uma coisa muito tão pessoal, né? Isso. Eu não sei te explicar. Não sei te explicar. Assim, de falar... E não foi aquele negócio de euforia, não. Foi só um dia que eu cheguei pra ele e falei, eu quero parar porque eu quero tentar de novo. Eu ainda brinquei com ele. Aí, se eu morresse, uma outra e tal. Aí... Mas isso é engraçado, porque quando eu tinha Letícia, eu sabia que eu ia ter outra. Tinha certeza. Tanto que Zé Neto, né, meu segundo, eu falei, foi o único que, dizendo eu planejei, né? E aí, eu tinha os dois, beleza. Aí, me tinha um... Juro, gente, me tinha um negócio assim, sabe? Eu olhava a barriga, eu ainda sentia saudade. Aí, mas a gente não pensava em ter terceiro filho, nem eu planejei, nem nada. E aí veio Cecília, né? Sem querer, querendo. E aí hoje, eu teria 6, teria mesmo, eu teria 10. Eu amo ser mãe, só que essa faltinha, sabe? De eu olhar uma barriga e sentir falta, isso eu não tenho mais depois de Cecília. Tem uma colega minha que ela fala, eu só quero ter um, e muita gente critica ela. Eu falo que quando é pra você ter mais, você sente vontade de ter. Eu penso assim, sabe? Que se você se observar, você sabe. Tem uma amiga minha que falava que queria ter 2. Mas depois que ela teve o primeiro, ela falou que não encara. Novamente. É que se você ficar pensando demais, não encara mesmo, né? Na verdade, eu penso... extremamente satisfeita com um filho, extremamente realizada, Ave Maria. Mas, em sendo filha única, e vendo os desafios que você passa, que o povo pensa assim, o problema da filha única é você vai ser sozinha. Não fui. Milhões de primos, só vivia brigando, estropiando, não senti falta nenhuma, nem na infância, nem na adolescência. Mas quando os pais envelhecem, e que você é filha única, que você não tem a pessoa do lado, que tem o mesmo sentimento que você tem pelaquela pessoa que você ama, é difícil, é pesado. Tem decisões que só você pode tomar. Então hoje, quando eu olho para o meu filho, o meu sentimento é de assim, Bernardo não vai ter alguém para dividir o fardo de 2 pais velhos para ele cuidar, se tiver que cuidar. E se ele quiser cuidar, né? Mas igual eu falo assim, na minha opinião, né? Sempre fazendo essa ressalva, eu acho que a gente não pode querer ter filho já, tipo, né? Tipo, delimita um exemplo. Eu quero que ele tenha um irmão pra ele. Não, é você que tem que querer ser mãe. Não, então, mas esse sentimento de ter um segundo filho vem disso. Não da falta. De tipo assim, eu quero vem de você olhar pro seu filho e não querer que seu filho seja sozinho. E por isso você tem um olhar de uma possível maternidade. Porque se não fosse esse sentimento de querer que ele não passe, eu não teria, talvez. Vendo hoje, né? Não teria. Esse é o motivador do sentimento. E isso se intensifica em muitas fases. Se intensifica nessa fase onde a gente começa... Eu acho assim, que é engraçado. Você vive fases no casamento... como na vida e na família. Tem fases onde você está correndo, que você não está vivendo a família, porque o trabalho te chama muito. Então, essas coisas elas vão deixadas assim mais no potinho, de ladinho. E tem fases que você está imersa na família e essas coisas começam a transbordar, né? Eu vim num período de loucura, de insanidade, quase sendo internada no hospício. Faltando um pouco para isso. De trabalho, de confusão, de correria, de não sei o que, e minha vida familiar estava em segundo plano.
nessa nova fase, né, cíclica, o contexto familiar está muito em tona. Então, assim, você vê as coisas com muito mais profundidade. E essa profundidade chama para você esses desejos, nessas cidades mesmo, assim, de... Nossa, como ela tá, né? Tô fofinha. Olha lá, Thaís, Quando eu fiquei internada mesmo, porque tinha o risco de vida, né? Porque podia puxar a mola e o útero saiu. Eu assinei um termo de esterectomia quando eu fui fazer, né? E aí... Fala aí o que é esterectomia, a retirada do útero. Que acho que é uma das coisas mais doloridas da mulher, né? Independente de querer ter filho ou não, você retirar o seu útero, né? Quando eu fui fazer, né, a curetagem, a gente já assinou. Porque se precisasse, lá na hora eu não ia falar mais com ninguém. Já era um procedimento, já tinha bolsa de sangue e tudo lá, né? Aí eu e meu esposo assinamos. E aí eu comecei a falar pra ele assim, eu falei assim, amor, se eu morrer, faz isso, isso. Aí depois eu falei assim, gente, e se o destino do Levi for ele ser um filho órfão, cuidado pelo pai? Eu tô querendo criar um negócio que é dele. Eu não posso criar nada. Quem vai estar com ele é o pai dele que vai ter que decidir que rumo a vida dele vai tomar. Como que eu já vou deixar um encargo, um fardo, se eu não vou estar nem aqui para acompanhar aquilo? Aí na hora eu parei, eu falei, nada, esquece tudo que eu falei, vamos fazer o que tem que fazer, e aí você vai saber guiar a nossa mas família. Isso é uma elevação espiritual muito grande, porque eu já ia deixar de A a Z, com Mas Y não no meio, adianta. dizendo, você faça direito, porque senão eu vou puxar seu É pé. isso, você vai vir, não sabe. Não vai, mas eu vou dizer. É essa questão de você falar assim, o que eu posso fazer se eu não tô mais aqui, nada. Então, filho, eu tava comentando siga. isso hoje com Sandrinha, né? A gente conversando no carro, eu disse assim, gente, esse negócio é tão louco, né? O irmão dela doente, a gente ia ao médico hoje, de manhã eu fiquei falando assim, a gente não tem controle de nada, né? Aí a Aline e tal, aí eu falei, a gente não tem controle de nada. Qual é a certeza que a gente tem? Porque se a gente viver achando que a gente vai morrer, a gente não vive. Se a gente quiser proteger, né, com toda a força, com aquela agonia de você, vai ficar uma coisa tensa e você não sabe. Enquanto tem pessoas que vivem até não sei quantos anos. Aí a gente veio comentando, né? Ela perdeu o filho dela com 19 anos. Eu falei, o Guilherme morreu com quantos anos? Ela falou com 19. Aí eu falei assim, você teve 19 anos para você viver do lado do seu filho. Olha que coisa boa. Você poderia ter tido 1 ano. Então, se você parar para pensar, é porque a gente fica vendo só a parte ruim. Mas qual é a única certeza da vida? Não é a morte? E a gente só tem o agora, né? É igual eu falo assim, a gente, quando eu recebi o convite, agora, né? aquele momento eu poderia decidir sim ou não. Eu não sei se ia acontecer. Mas aí, aquele momento eu tinha que dar um posicionamento. Eu vou participar. Tá, e agora os próximos passos a partir daqui, né? Lívia, como que funciona? O que é que precisa? Isso. Se chegar no dia e não acontecer, era futuro naquela data que a gente marcou. Não tinha controle, né? Mas que bom que a gente está aqui. Então, a gente está desfrutando desse momento agora. E se eu sair dali, ninguém sabe. Então, assim, por isso que fala muito para a gente valorizar. A vida é agora. Não existe vida ontem nem vida amanhã. Ela está acontecendo aqui. E é engraçado porque a gente vê isso como uma frase mantrazinha, mas que a gente não segue. E eu vou dizer para você... A gente passou por umas turbulências aí e toda turbulência que a gente passa, a gente ressignifica alguma coisa, né? Se a gente tiver maturidade no olhar. E hoje, para mim, com muita clareza, eu tenho plena convicção que eu diminuo o que tiver que diminuir para algo que foi extremamente importante para mim, que é o trabalho. Extremamente. Quem me conhece sabe que eu sou a louca do trabalho. A louca. Eu tava com 3 meses no TEDx porque recebeu o convite. Eu vou perder essa oportunidade? Não. Enfim, eu sou essa pessoa que abraça, que me move, entusiasmo. Eu não me via feliz na minha vida sentimental, na minha vida familiar, Doméstica. se não tiver... Nem falo doméstico porque eu tenho pavor desse trabalho. desse lado, porque eu não sou a adepta dos afazeres. Paranauê. Não. Mas assim, eu sou muito do movimento do trabalho. Muito, muito. Isso é o que me dá força. Mas depois que você passa por algumas coisas e que você precisa escolher, você consegue ver o que é prioridade para você. E para mim, hoje, não é fácil dizer isso, porque assim, é você aceitar que o trabalho não é mais o seu segundo plano. Isso mexe um pouco com o ego.
Isso mexe um pouquinho com as suas estruturas, Medo de porque você julgamento. foi criado. Não é mais o Nem é segundo pelo plano, julgamento não é mais o externo. primeiro plano, né? Não é mais o primeiro plano. Tá. Nem é pelo fator externo, é pelo interno mesmo, de falar assim, eu gosto de trabalhar, é como se você tivesse sendo ingrata com aquilo que você sempre escolheu, com aquilo que você sempre valorizou. Mas as pessoas mudam. E hoje, se eu tiver que abrir mão do meu tempo, ou ter que sair de algum trabalho, ou ter que dar não por algum trabalho, pelos momentos em família, eu faço tranquilamente. Mas precisou passar por um processo de ver o que é importante para você, quem são as pessoas que são importantes para você, e entender que no final das contas, o que você quer é chegar em casa, ganhar um cheiro do menino remelento, que estava lá correndo, e que suado, e que falar aprendeu a falar te amo. e que aprendeu a falar te amo, e fica repetindo, e você fala isso. Mas uma vez a gente estava na escola bíblica, né? E o estudo era sobre o extraordinário de Deus. Né? O extraordinário de Deus. Um milagre, né? Que as pessoas vivem com essa expectativa, né? De ser um grande dia e de não sei o quê. Extrapolando isso para o cotidiano mesmo, né? Não, e hoje eu vou trabalhar, vai ser não sei o quê, não sei o quê. E a vida, ela tá no ordinário de Deus, né? Aquilo ali, não chegar em casa, eles virem correndo. Sabe uma coisa que eu penso igual a você? Quando eu chego lá em casa, eles vêm correndo pra garagem. Gente, é bom demais. Eles vêm correndo me receber, sabe? E ela na maior alegria. Ela faz assim, já na maior alegria, gente. É isso, né? É o ordinário. Mas eu acho que precisa de um certo nível de maturidade para você entender que essas coisas ordinárias são extraordinárias. Isso. Porque, teoricamente, todas nós sabemos, né? Sim. Isso é clichê, isso é comum, a gente reprisa isso e fala, replica a fala com muita facilidade, mas viver isso é muito difícil. É difícil porque você tem que abrir mão de muita coisa, conceitos prévios que você tinha do que era importante. É por isso que é muito importante a gente não julgar o que nos acontece, né? Porque clichê também, né? Tudo serve para aprendizado, né? E a história ali de José do Egito, né? Ele foi perseguido, os irmãos venderam ele como escravo. Aquilo ali fez parte do processo para ele se tornar governador do Egito. Então, você olhando para aquela cena daquele momento, como que você ia julgar aquilo como algo bom, né? Então, assim, o não julgueis na Bíblia é mais sobre a gente entregar o nosso melhor dentro daquilo que nos acontece. Porque você não vai, isso é bom, isso é ruim. Não, isso está acontecendo comigo. E agora? Como que eu posso agir da melhor forma para resolver isso, da forma correta, da forma adequada? Né? Porque há uns meses atrás, eu estava saindo de casa, um cachorrinho entrou embaixo do meu carro. Não fui eu que bati, ele saiu da garagem e passou pelo meio, um pincher. E aí eu estava fazendo a análise, eu podia simplesmente seguir. Tá, mas que semente eu estava plantando com essa ação? Eu ia plantar a semente do abandono. Como ia ser meu dia, sabendo que eu me comportei daquela forma diante de um fato que me aconteceu? Então, fiquei muito nervosa, muito abalada. Bati na vizinha, falei, aconteceu isso, a gente precisa levar ele pro veterinário. Só vou em casa chamar meu suporte, meu marido, porque agora eu não consigo fazer nada, que era na rua. E aí a gente vai levar ele, né? Então, assim, o fato acontece, mas o que vai fazer a diferença é como você escolhe agir diante daquilo que te acontece. É isso que vai trazer os frutos, né? Que vai fazer toda a diferença na sua... E isso entra nos princípios, né? Sim. Naquilo que você tem. Não é o que você faz quando todo mundo tá olhando, é o que você faz quando ninguém te vê. E quando a pessoa fala assim, não é porque aquela questão do ser certo ou do ser errado, né? Ninguém tá vendo. Não torna certo. O que é errado é errado, o que é certo, independente de ter alguém olhando ou não. Então, Xari, a gente tem um quadro que a Aline inventou, foi ela que inventou o quadro, chamado Rapidinha. Então, a gente vai te falar uma palavra, cada um vai falar alguma coisa, você responde ali rapidamente o que vier na sua cabeça significar pra você, tá bom? Wagner. Ixi, veio tudo. Eu vou deixar. Fala. Deixa tudo. É meu porto seguro, pode ser duas, né? A Nath falou. Meu porto seguro. Deus. É a essência de tudo que existe. Seus filhos. Uma extensão de mim, do todo.
Um sonho. Viver a minha missão de vida. Hoje. Presente. Um cheiro. Do Wagner. Que lindo. Um medo. Não tenho. Busco isso todos os dias. Não tenho medo. Falei não tenho, mas eu busco não ter, né? Porque foge do que eu tô falando aqui, né? O que eu posso fazer? Né? E aí já tá saindo da rapidinha, Não, né? mas vai, Pode tem explicar. que falar. O que acontece? A gente tem medo de perder os filhos, de perder o marido, de perder os pais, mas isso tá fora do meu controle. Então, quando você fala assim, Xizari, eu posso falar que eu tenho medo disso, mas como que eu vou ter medo de uma coisa que eu não controlo? Então, o que eu penso? Eu tenho eles hoje comigo e eu entrego para eles o meu melhor, para que quando isso acontecer, eu não tenha arrependimentos. Então, assim, um medo, não, eu sempre tento aceitar, sabe? Praticar muito a aceitação. E não é estar elevada espiritualmente, não. É um tentar todos os dias viver dessa forma, sabe? De pensar assim, Deus é o meu suprimento. Então, a gente lê muito, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas a gente falha muito, né? Quando falta alguma coisa de reclamar daquilo. Então, eu tento viver isso, assim, viver... Deus é o meu suprimento, é a frase que eu mais gosto de falar. Então, se aconteceu daquela forma, é porque teria que ter sido assim, né? Então, o que eu posso fazer hoje? Aproveitar muito meu marido, muito meus filhos e viver, assim. Não consigo te falar um medo. Infelizmente, chegou ao fim nosso episódio de hoje. Estamos muito felizes com todo esse bate-papo, esse conhecimento e autoconhecimento. Foi uma honra receber você aqui. Você sabe o quanto eu te admiro como pessoa, não é de hoje. Nós temos laços de amizade, então você sabe o quanto eu fico feliz de te ver radiante, entusiasmada. Torço para que você seja voz para várias outras mulheres, que todo mundo que está assistindo hoje possa receber um pouco do muito que você tem para oferecer. Então, para encerrar, sabendo de toda essa trajetória, te convido a deixar um recadinho para todo mundo que está em casa e, claro, para aquela pessoa que você acha que é o seu tudo. Eu quero agradecer pelo convite mais uma vez, Carol, Nath, Lívia e a Aline também, que não se faz presente. Eu deixo aqui o meu abraço. E para quem quiser saber um pouquinho mais de como funciona esse processo de autoconhecimento, no dia 25 de junho, eu vou fazer um workshop, se chama MSA, Mulher Segura e Autêntica. Ele vai ser gratuito. Para saber mais, vão no meu Instagram, @xizarimanhese, que vai ter mais informações lá. E pro meu tudo, eu te amo muito, obrigada por ter tido paciência comigo antes do processo do autoconhecimento, porque eu posso dizer que hoje a gente vive o céu. Te amo. Obrigada, meninas. Se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, porque nesse podcast Trupe de Mãe, cada mãe é uma peça.